A todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde vamos dar continuação da resolução do exame de Matemática UP 2022. Essa aqui é a parte 2, onde vamos dar continuidade a partir do exercício 21. Primeiro dizer que não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo e muito obrigado a todos, boa concentração e bons estudos. Para o exercício 21, diz que considera esta matriz igual ao valor de K. Nós temos aqui esta matriz. A ideia que eu uso, que é a regra de Cramer, existem duas maneiras de resolver, em que nós podemos pegar esta parte aqui, passar para outro membro, depois começar a desenvolver essa matriz, mas também uma forma muito mais simples é fixar uma das coisas. Primeiro positivo, negativo e positivo. A ideia é, pegamos este primeiro número, que nós temos aqui em cima da matriz, traçamos uma linha reta que vai para baixo e outra linha na horizontal. Então, neste ponto, o que resta é K, 3, 0 e 2. Então, significa o quê? Que eu tenho 1 vezes, entre parênteses, este valor aqui eu tenho aqui, não eu tracei tipo com bola. Então, fico com K, multiplica o 2, ou seja, 2 vezes o K, menos 3 vezes o 0. 3 vezes o 0. A seguir, neste ponto, vou marcar aqui no 5. Então, ao marcar o 5, vou traçar uma linha no 5, na vertical e outra na horizontal. Ao traçar estes dois pontos, me resta menos 1, 3, 0 e o 2. Mas, aqui neste ponto, o sinal é negativo. Então, aqui fico com menos 5. Se eu tivesse, por exemplo, aqui o sinal negativo, menos 5, ia ser menos, com menos ia ser mais. Mais uma vez que, na forma de sinal negativo, vamos colocar sinal negativo. 5 vezes a parênteses. Tenho menos 1 vezes o 2. Então, fico com menos 1 vezes o 2. Depois, fico com menos 3 vezes 0. 3 vezes o 0. E, por último, eu tenho aqui o menos o 2. Chega aqui no menos 2 também. Vou fechar nessa parte vertical e na parte horizontal. O que resta é menos 1, K, 0, 0. Então, uma vez que aqui na forma o sinal aqui é positivo, mais e menos vai dar menos. Então, fico com menos 2 vezes a parênteses. Fico com menos 1 vezes o 0, menos K vezes o 0. Isso aqui é igual a 10. Então, isso tudo aqui, fico com 0, essa parte aqui vai ser nula. Por 0 menos 0, vou ter 0, vezes 2 vai dar 0. Então aqui também posso cortar, dizer que é 0. Aqui também posso cortar, fico com 0. E daí que aqui fico com 2K. Aqui fico com menos 5 vezes menos o 2. Porque menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Isso aqui vai ser igual a 10. Não, daí que 2K é menos 5 vezes menos 2. Ou seja, menos 2 vai dar mais 10, que vai ser igual a 10. Positivo, quando passa para o mesmo mundo, o sinal fica negativo. Então, fico com 2K, será igual a 10 menos o 10. O 2K será igual a 0. Então, significa que K será igual a 0, uma vez que o 2 está multiplicado, quando passa para o mesmo, passa a dividir. Isto aqui será igual a 0. Significa que K é igual a 0. Então, observando as alternativas, ficamos com a alternativa D. Exercício 22. Qual é o conjunto da solução da equação modular? Temos o módulo de 1 menos 2x maior que 5. Então, daqui vamos resolver. Uma das condições, quando nós temos esta função modular, em que é uma inequação modular, significa que a condição é módulo de x maior que a, fica x maior que a, ou o x menor que menos o a, onde o nosso x é 1 menos 2x, e o A é o nosso 5. Então, significa que fico com 1 menos 2x maior que 5 ou 1 menos 2x menor que menos 5. Daí que isto aqui é positivo, passa para cá fica negativo. Então, fico com menos 2x maior que 5 menos 1 ou menos 2x menor que menos 5 menos 1. Então, menos 2x será maior. 5 menos 1 vai dar 4 ou
menos 2x será menor. Menos 5 menos 1 vai dar menos 6. Por quê? Porque os dois números têm sinal igual, ou seja, têm sinal negativo. Então, colocamos sinal negativo e depois somamos. Então, ficamos com menos 6. Aqui, uma vez que o menos 2 está multiplicado, quando passa por meio, passa a dividir. Então, ficamos com x maior que 4 sobre menos 2, ou x menor que menos 6 sobre menos 2. Então, aqui ficamos com x maior que menos 2, ou o x menor que 6 sobre 2 vai nos dar o quê? O 3. Então, temos essa solução, em que o x pertence ao intervalo aberto de menos 2 e o 3 intervalo aberto. Então, temos essa nossa solução. E, observando aqui, temos a alternativa A. Por exercício 23, diz que quantas palavras diferentes de 3 letras com ou sem sentido na linguagem portuguesa podem se escrever com as letras da palavra campus? Então, aqui nós temos a palavra campus. Uma das coisas aqui dizem que não dão uma certa ordem, ou seja, dizem quantas palavras diferentes de 3 letras. São 3 letras. Então, com a palavra campus, essa palavra campus nós vamos contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Significa que o nosso N é igual a 6. De quantas palavras? De 3, ou seja, de 3 letras. Então, P igual a 3. Só que uma das coisas é que dizem que com ou sem sentido na linguagem portuguesa significa que aqui, ao invés de usar arranjo, vamos usar a combinação. Por quê? Porque não estamos perante a uma ordem. Então, por exercício 23, vamos ter uma combinação de 6 por 3, onde a forma da combinação de NPAP diz que é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes o P fatorial. Se fosse arranjo, essa parte aqui de P ia desaparecer. Por quê? Porque arranjo não entra o P. Ou seja, a forma de arranjo é esta aqui. N fatorial sobre N menos o P fatorial. Nós estamos a trabalhar com a forma de arranjo. Então, ficamos com combinação. 6 por 3 será igual a 6 fatorial sobre 6 menos o 3 fatorial de 3 fatorial. Daí ficamos que será igual a 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes o 3 fatorial. Significa o quê? Que nós teremos que reduzir o 6 até o 3 fatorial. Então, na medida em que nós reduzimos este valor daqui, o fatorial vai desaparecer, só termina no lugar onde nós desejamos. Então, ficamos com 6 vezes o 5 vezes o 4, depois de 4 vezes o 3. Queremos parar aqui, então colocamos aqui o fatorial. Será sobre 3 fatorial, esse 3, podemos dizer que é 3 vezes o 2 vezes o 1. Então, quando chega assim 1, o fatorial pode já não ser colocado, porque quando termina no 0, o fatorial de 0 é 1. Portanto, que não há necessidade de voltar a multiplicar aqui por 0 fatorial, ou seja, por 0 fatorial, porque 0 fatorial é igual ao quê? A 1. Então, simplificamos isto, ficamos aqui com 6, ou 3 vezes 2 dá 6. Então, vamos simplificar isto com este 6, ficamos com 5 vezes 4, que será igual ao quê? A 20. Então, daí que quando se fala diferente de 3 letras, serão a alternativa B. Para o 24, diz que sabe-se que a probabilidade do João ser admitido em algum curso do ensino superior é de 0,75. Então, qual é a probabilidade de não ingressar? Então, aqui, como bônus, é somente de uma forma muito mais simples. Nós sabemos que a soma de duas probabilidades tem que ser igual a 100%, ou seja, tem que ser igual ao que a 1. Então, só dizer que a probabilidade de não admitir há de ser igual a 1 menos a probabilidade de ele entrar, que é de 0,75. Então, isto aqui vai ser igual a 0,25. Então, aqui é bônus, ficamos com a alternativa A. Para o exercício 25, lança-se simultaneamente 3 moedas equilibradas, de 2 faces, cara ou coroa. Qual será a probabilidade de sair pelo menos 2 caras? Ok. Nós temos 3 moedas que são lançadas, né? 2 faces, cara ou coroa. Então temos uma moeda, a segunda moeda e a terceira moeda. Esta moeda tem 2 faces, de cara ou coroa. Também aqui, de cara ou coroa.
Então, claro, Ca, não de cálcio da química, né? Então, Car, O, Coró. Então, nós sabemos que a probabilidade é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. E sempre o número de casos favoráveis é menor em relação ao número de casos possíveis. Então, se nós formos a ver, nós temos aqui 3 moedas. Então, o número de casos favoráveis será 3 moedas. Em cada moeda, ele tem a probabilidade de cair tipo em 2 fases, de cara ou coró, cara ou coró, cara ou coró. Então, somando isto tudo, ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, este aqui será o número de casos possíveis. Então, podemos dividir aqui por 3, dividir aqui também por 3. Então, isso aqui ficamos com 1 sobre 2. Então, observando as alternativas, ficamos com a alternativa B. Então, para exercício 26, qual das sucessões é convergente? Então, primeiramente, nós teremos que ver qual a forma da convergência. Ou seja, uma convergência é quando você calcula tipo um limite quando tende para o infinito e que você vai encontrar um resultado exato. Por exemplo, quando encontrar 1, 2, 3 ou 15 ou qualquer valor, significa que um limite é convergente porque tende para um número exato. Então, daí que, por exercício 26, a fórmula da convergência diz que um limite de n, quando tende para o infinito, ficamos com a n mais 1 sobre a n. Então, esta aqui é a forma da convergência. Para a linha A, nós temos 1 sobre 3 elevado a n. Então, para a linha A, nós vamos ter o limite de n, quando tende para o infinito, temos 1 sobre 3. Aqui estamos a dizer que o n mais 1, significa que n vamos substituir por n mais 1. E no denominador, ficamos com 1 sobre 3 elevado a n. Então, isso aqui será igual a 1 sobre 3 elevado a n vezes 1 sobre 3 elevado a 1 sobre 1 sobre 3 elevado a n. Mas como aqui? Lembra que quando eu tenho a elevado a b mais c, é a mesma base, significa de que eu posso fazer isto aqui. A elevado a b vezes a elevado a c. Mesma base, os expoentes podem ser diferentes. Significa que pode ser daqui para aqui, assim como daqui para aqui. Então, é o que aconteceu nesta parte de 1 sobre 3 elevado a n mais 1. Daí podemos simplificar isto. Isso aqui será igual a 1 sobre 3. Deu um resultado direto. Significa que a linha A é convergente. Então, aqui ficamos com a alternativa A. Para o exercício 27, diz se A1, A2 e A3 é uma progressão geométrica cuja o primeiro termo é 1 e a soma dos termos é 157. É para determinar a razão. Dizem que A1 e A2 e A3 é PG, cuja soma desses termos vai nos dar o 157. Então, podemos dizer que A1 mais A2 mais A3, dizem que a soma desses todos os termos vai nos dar 157. Mas dizem que cujo primeiro termo é igual ao que A1, mais o segundo termo será igual, podemos dizer que mais o terceiro termo que ao quadrado vai ser igual a 157. Daí, se nós formos a ver, nós temos aqui uma equação quadrática, em que ficamos com q ao quadrado mais q mais 1 menos 157 será igual a 0. Então, daí ficamos com q ao quadrado mais q menos 156 será igual a 0. Daí nós podemos calcular o delta, p ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Nós sabemos calcular o delta aqui, né? O valor de a, b e o valor de c. Então, ficamos com 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 156. Então, delta será igual a 1. Menos de menos, ficamos com mais. 4 vezes o 6 dá 24, vai 2, 20, 22, vai 2, 4 mais 2, 6. Então, o delta será igual a 625. Então, daqui, Q1 e 2 será igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, de 2 vezes o A. Então, Q1 e 2 será igual
o B é menos 1, é 1, então ficamos com menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 625, dividido por 2 vezes 1. Para se descobrir tipo uma raiz quadrada deste tipo de número, é só observar aqui, o último número é 5. Então, procura lá tipo dois números em que eu multiplicar o último número vai ser 5. Então, se eu tenho 5 vezes 5, vai me dar o quê? 25. Não é isso? São dois números que têm que ser números idênticos. Então, se eu tenho 25 vezes 25, vou ter aqui, isto aqui, ao calcular, vocês vão encontrar, vão ver que dá 625. Então, Q1 e Q2 será igual a menos 1, mais ou menos 25 sobre 2. Então, posso calcular o Q1 do lado, vai ficar menos 1 mais 25, vai dar 24, dividido por 2, é igual a 12. O Q2 será igual a menos 1, menos 25, dá menos 26, dividido por 2, será igual a menos 13. Então, temos uma Q, que é igual a 12, temos outro Q, que é igual a menos 13. Então, daí, observar, nós temos a alternativa C. Então, para o exercício 28, diz que qual é a opção correta, né? A opção correta é uma função objetiva, esta função é ímpar. Uma função ímpar não pode ser uma função objetiva, nem injetiva. Mas uma função ímpar, isto aqui é uma função ímpar, ou seja, a função ímpar é f de menos x será igual a menos f de x. Isto aqui chama-se ímpar. Função par f de menos x é igual a f de x. Isto aqui é par. A diferença é que o ímpar tem sinal negativo e o par tem sinal positivo. A visão que a linha B está correta, que isto aqui é uma função ímpar. Para o exercício 29, diz que considere as funções f de x é igual ao logaritmo na base do x mais 1 e g de x, o arco cosseno de x. Qual é o valor de cof de 1? Para nós conseguirmos determinar o cof de 1, primeiro nós temos o g. Significa que primeiro sempre, quando trata-se de cof, rho e fog e tudo mais, primeiro você tem que colocar tipo a expressão da primeira letra que você tem. Aqui eu tenho o g, o meu g é arco cosseno de x. Então vou ficar com arco cosseno de x. Então, significa o que aqui no lugar de x, eu vou substituir pela minha expressão de f de x. Primeiro vem g, depois vem f. Significa que no lugar de x, na minha expressão de g, vou substituir pela expressão do que? De f de x. Então, isso aqui fica igual a arco cosseno de logaritmo de 2 de x mais 1. Então, daqui, isso aqui será igual a arco cosseno de logaritmo de 2. Então, dizer que o x é igual a 1. Então, fico com 1 mais 1. Aqui fico com arco cosseno de logaritmo na base 2 de 2. Nós vimos que nessa propriedade isso aqui é igual a 1. Então, ficamos com arco cosseno de o quê? De 1. Arco cosseno de 1 será igual a 0. Ou seja, arco cosseno de 1 igual a 0. Significa também terão que estudar um pouquinho a parte da trigonometria. Então, ainda aí que nós observar, ficamos com a alternativa C. Entramos nos limites, né? Para o exercício 30, diz que o resultado do limite. Primeiro, sempre quando vocês têm um limite, devem substituir pela sua tendência. Ou seja, estão a dizer que o limite de x tende para 4. Significa que quando nós temos o x, vamos substituir por tende para 7, desculpa. Significa que no lugar de x, vamos substituir por 7. Então, vamos ter limite de x quando tende para 7. Ficamos com 2 menos raiz de 7 menos o 3 sobre 7 ao quadrado menos 49. 7 menos 4, 7 menos 3, sabemos vai dar 4. Então aqui ficamos com raiz de 4. Raiz de 4 de 2 sobre 7 ao quadrado dá 49 menos 49. Então aqui significa que ficamos com 0 sobre 0. Quando nós colocamos o limite e vemos que a determinação é 0 sobre 0, é só aplicar a regra da derivada.
Então, primeiro vamos derivar o 2, depois vamos derivar a raiz de x menos o 3, depois vamos derivar o x ao quadrado e derivamos o 49. Então, ficamos com o limite de x quando tende para 7. Derivada de uma constante, ou seja, de qualquer número sem variável, é 0, menos derivada de raiz de x menos o 3, fica 1 sobre 2 raiz de x menos o 3 vezes x menos o 3 derivada. Sobre essa aula tem uma aula de limites em que eu explico como é que funciona o tipo de derivada de uma raiz. Então daí ficamos com x ao quadrado, é só baixar o 2 e diminuir uma casa. Então fico com 2x de 2 menos 1, temos uma constante 0. Então daí ficamos com o limite de x quando tende para 7, ficamos com menos 1 sobre 2 raiz de x menos o 3. Derivada de uma constante é 0 e derivada de x é 1. Então aqui ficamos com 2x 2 menos 1 vai ser igual a 1. E daí podemos substituir isso aqui. Ficamos com 1 sobre 4x raiz de x menos 1 ou 3. É 4 por quê? Porque tenho fração, ou seja, divisão de uma fração. Então vai ser agora menos 1 sobre 4 vezes o 7. Estamos aqui o x tende para 7. Existe raiz de 7 menos o 3. 7 menos o 3 é 4, e raiz quadrada de 4 é 2. Então ficamos com menos 1 sobre 4 vezes 7 vezes 2. E 7 vezes 4 igual a 14. Ficamos com 4 vezes o 14. Ficamos com menos 1 sobre 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1 dá 4 mais 1, 56. Então ficamos com menos 1 sobre 56. Então, vemos que ficamos com o sinal negativo, mas só que aqui não tem uma alternativa correta. Só que no exame, eu não ia deixar em branco, ia colocar a alternativa D, mas não tem uma alternativa correta. Por exercício 31, nós temos que era um resultado deste limite. Então, nós temos este limite. Nós sabemos que isso aqui é o limite de um logaritmo natural. E nós sabemos que quando nós temos um logaritmo natural, quando temos diferença, significa que é transformado na razão de acordo com a propriedade dos logaritmos. Então aqui ficamos com o limite de x quando tende para mais infinito. Ficamos com x vezes ln de x mais 1 sobre ln de x. Então daí podemos colocar em evidência o ln. Ficamos com o limite de x quando tende para mais infinito de x vezes ln de x mais 1 sobre o x. Até este ponto aqui não há problemas. Ok. Lembro que na propriedade, por exemplo, quando eu tenho um logaritmo, né, de a elevado a c por b, esta parte aqui de c, quando passa para este ponto, fica 1 sobre c logaritmo de a por b. Mas se eu ter, por exemplo, aqui o c, esta parte aqui passa a ficar tipo sobre neste ponto. Então, significa o quê? Que eu tenho esta variável x. Eu posso ficar com o limite de x quando tende para mais infinito de ln de x mais 1 sobre x sobre 1 por x, que é esta variável x. Então, daí que posso dizer que isso aqui é ln de x quando tende para mais infinito. Posso fazer o inverso. O inverso posso colocar aqui o sinal negativo. Ou seja, antes de inverter, eu posso multiplicar essa parte aqui por x, aqui também por x no denominador. Então, multiplicar isso aqui por x por significa que isso aqui é 1. Posso simplificar isto também. Posso vir a simplificar isto. Então, significa que posso ficar com x mais 1. Nesse ponto aqui. Então, daqui, posso ficar com o limite de x quando tende para mais infinito de ln de x mais 1. Então, é qualquer número tipo infinitesimal mais 1 em função tipo de ln. Isto aqui vai ser igual a 1, como se fosse tipo uma parte da propriedade. Então, aí que ficamos com a alternativa B. Para o exercício 32, diz que qual é o valor
para que o f de x, ficamos com m menos o x, x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo menos 1, seja contínuo. Para que uma função seja contínua, significa que teremos que calcular primeiro o limite deste ponto. Ao encontrar o resultado, vamos igualar com esta parte e vamos determinar o valor do quê? De m. Então, isso quer dizer o quê? Nós vamos determinar este limite. E primeiro, vamos substituir pela sua tendência. Ficamos com 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 ao cubo menos 1. Vemos que ficamos com 0 sobre 0. Uma vez que temos 0 sobre 0, significa que nós vamos aplicar a regra da derivada. Então, limite de x, quando tendo para 1, derivada de x ao quadrado, de 2x, derivada de uma constante é 0, sobre derivada de x ao cubo, vamos abaixar o 3x, depois 3 menos 1, ficamos com o quadrado. Daí podemos simplificar isto, ficamos com 2 sobre 3 vezes o x. O x tendo para 1, ficamos com 2 sobre 3. Então, para este limite, temos limite de x, quando tende para 1, ficamos com m menos 1. Então, vamos pegar esta parte do limite e vamos igualar essa parte aqui. Então, ficamos com m menos 1 é igual a 2 terços. Negativo, passa por todo membro, fica positivo. Então, ficamos com m será igual a 2 sobre 3 mais 1. E daqui vamos calcular a MMC de 3. Então, 3 vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5 sobre 3. Então, para essa função, seja contínua, é necessário que o m seja igual a 5 sobre 3. Se nós formos a verificar aqui, não tem uma alternativa correta. Então, vamos dar continuidade em exercício 33. Sendo f de x igual ao logaritmo na base 3 de x mais 1 menos 2, uma função de abrir, ou seja, uma função de menos 1 até mais infinito, que pertence a R. Qual é a sua função inversa? Então, significa que teremos que determinar uma função inversa disto aqui. Então, nós temos esta função e que nós queremos determinar uma função inversa. Primeiro, vamos substituir o f de x por y. Porque nós sabemos que o f de x de uma função é igual a quê? A y. Então, ficamos com y será igual a logaritmo na base 3 de x mais 1 menos o 2. A ideia é, primeiro, para nós determinar uma função inversa. No lugar de y, vamos colocar o x, no lugar de x, vamos colocar o y. Então, fico com x é igual a logaritmo na base 3 de y mais 1 menos o 2. Então, essa é a primeira regra quando vocês querem fazer o estudo de uma função inversa. Depois disso, aí vamos ter que isolar esta função até nós determinarmos o que é o y. Primeiro, aqui temos menos 2 negativo. Quando passa para o membro, fica positivo. Eu fico com x mais 2 será igual a logaritmo na base 3 de y mais 3. Então, quando nós estamos a trabalhar com uma função inversa de um logaritmo, nós encontramos essa propriedade de quando eu tenho logaritmo na base a de b igual a x, este a passa para cá, eleva o x como sendo expoente. Fico com a elevado a x será igual a quê? A b. Esta aqui que é aplicada aqui. Significa que eu tenho este 3 que vai passar para cá, vai levar o x mais 2 como sendo o expoente. Então, fico com y mais 1 será igual a 3 elevado a x mais o 2. Positivo, passa para lá, fica negativo. Então, o y será igual a 3x mais 2 menos 1. E nós substituímos o f de x por y. Então, podemos dizer que o y também é o f de x, que vai ser igual a 3 elevado a x mais 2 menos 1. E daí já temos nossa função inversa. Então, observando nas alternativas, temos a alternativa C, né? Outra parte, vejam que aqui é negativo, aqui é positivo. Então, alternativa C. Então, para o exercício 34, qual é a segunda derivada desta função? Então, nós temos esta função aqui, no exercício 34. Temos aqui a derivada do produto. Para conseguir, isso aqui devem usar tipo a derivada do produto. É uma derivada com que quando tu tens, ou seja, quando tu tens duas variáveis em que não é possível multiplicar. Por exemplo, o x ao cubo vezes ln do x. Não é possível você juntar as duas variáveis de x ao cubo e 2x. Daí que é a derivada do produto. Primeiro, derivamos o x ao cubo, vamos manter o 2x e vamos derivar o 2x, depois vamos derivar o 2x, vamos manter o x ao cubo. Então, com isso, vamos dizer o quê? O f derivada de x
será igual a x ao cubo derivada vezes ln de 2x mais ln de 2x derivada vezes o x ao cubo. Derivada de x ao cubo é só abaixar o expoente e diminuir uma casa. Então ficamos com 3x ao quadrado ln de 2x. Mais uma derivada de ln de x fica 1 sobre 2x vezes 2x derivada vezes o x ao cubo. Então daí ficamos com o 3x ao quadrado ln de 2x mais derivada de 2x ficamos com 2 sobre 2x vezes o x ao cubo, porque a derivada de x é 1. Então daí podemos simplificar este x com esse x, então daí ficamos com o 3x ao quadrado ln de 2x mais, também aqui podemos simplificar isto, ficamos com x ao quadrado. Daí que podemos colocar o x ao quadrado em evidência, ou seja, agrupar os termos semelhantes. X ao quadrado, entre parênteses, ficamos com 3 ln de 2x mais 1. Então, esta aqui é a nossa primeira derivada. Para nós conseguirmos fazer a segunda derivada, nem sei porque agrupei, mas também não tem problemas, né? Mas para me facilitar, posso não agrupar, continuar a fazer derivada desta função. Então, fazendo a segunda derivada desta função, significa que vou derivar isto, vou manter isso, e vou derivar isto, vou manter isso. Fico com 3x ao quadrado, derivada ln de 2x mais ln de 2x, derivada vezes 3x ao quadrado, mais o x ao quadrado derivada, porque isto aqui não está na multiplicação. Então daí ficamos com 6x ln de 2x mais 1 sobre 2x vezes 2x derivada vezes o 3x ao quadrado e derivada de x ao quadrado ficamos com 2x. Daí que ficamos com o 6x ln de 2x e derivada de 2x ficamos com 2 sobre 2x vezes o 3x ao quadrado mais 2x. Posso simplificar isto, eu posso simplificar x com esse x ao quadrado, vai restar um x. Daí ficamos com 6x vezes ln de 2x mais 3x mais 2x. 3x mais 2x dá 5x. Então isso aqui será igual a 6x ln de 2x mais 5x. Então daí que terminamos nossa segunda derivada, ou seja, a nossa segunda derivada, esta expressão aqui, que observando ficamos com a alternativa A. Para o exercício 35, que é o último, quais são os intervalos da monotonia desta função? Né? Os intervalos da monotonia dessa função. Então, esta função. Significa que aqui nós vamos primeiro fazer a primeira derivada desta função. Derivada de x ao cubo, vamos ficar com 3x, 3 menos 1, ficamos com 2 sobre 3, menos derivada de 2x, ficamos com 2x. Então, simplificamos isto, ficamos com a primeira derivada, será igual a x ao quadrado menos 2x. Significa que vamos levar essa primeira derivada de x, vamos igualar a zero. Ficamos com x ao quadrado menos 2x, será igual a zero. Então, x, entre parênteses, x menos 2 será igual a zero. Significa que x é igual a zero ou o x menos 2 será igual a zero. X é igual a zero ou o x será igual a 2. Porque esta aqui é uma equação quadrática incompleta. Então, fazendo os estudos, temos um x1 que é 0, temos outro x2 que é 2. Então, significa que nós teremos um gráfico mais ou menos desta natureza. Então, nós queremos estudar o enunciado diz, para nós analisarmos, vamos analisar o gráfico do ponto 0 até o ponto 2. Esta função, neste ponto aqui, ele decresce, né? É decrescente do ponto 0 até o ponto 2. Mas, desse todo o intervalo aqui, era uma função, ou seja, vai crescer a função de menos infinito até o ponto 0. Então,
de menos infinito até o ponto zero, e nesse intervalo, que é a união de cresce, de menos infinito até o ponto zero, ele decresce, e de 0 até 2 também decresce. Só que já de 2 até mais infinito a função é crescente. Daí que ao analisar as alternativas, eu ficaria com a alternativa D. Ficaria com a alternativa D. Então, este aqui é o exame de matemática. Desculpa aí por barulho. Qualquer comentário, qualquer dúvida, estarei aqui para ajudar. E desejo-vos bons estudos. Obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, comentários. Não se esqueçam de ajudar os outros. Estudar para conseguirem admitir ao exame. Porque tudo é possível.